entendendo que o que foi julgado em setembro do ano passado, setembro de 2023, foi a tese do marco temporal. E você bem perguntou, mas já não falamos, já não conversamos e tal. Falamos, conversamos, mas nada foi resolvido. O que foi julgado em setembro do ano passado foi a tese do marco temporal. Por que tem esse nome de tese? Por que foi julgado no STF? Muito bem, ela foi julgada porque a tese é a ideia que surge durante o julgamento da PEC 3388, durante o julgamento do caso Raposa Serra do Sol. Por que tem esse nome PEC? PEC é a sigla para petição. Toda vez que um senador da República entra com uma ação no STF, essa ação dele recebe o nome de petição, tá certo? Então, a petição 3388 era a petição do senador Mozarildo Cavalcante acerca da demarcação da Raposa Serra do Sol. Muito bem, o que aconteceu lá? No julgamento da Raposa Serra do Sol, saíram várias ideias, várias teses. Toda vez que um ministro do Supremo Tribunal Federal tem uma ideia sobre determinado fato, sobre determinado fator, essa ideia é chamada de tese, né? Houve uma tese, portanto, do marco temporal. Foi essa tese que foi, a princípio, considerada inconstitucional em setembro do ano passado. A princípio, por quê? Porque os legisladores deste país, né, deputados federais e senadores, entendem contrariamente, entendem o contrário. Tanto entendem diferente que fizeram uma lei. E é essa lei que está agora vigorando, Lei 14.701, e é sobre ela que eu quero falar contigo, Lei do Marco Temporal. Porque, mas já não morreu ano passado? Morreu, entre aspas, a tese. A tese foi considerada pelos ministros inconstitucional, mas a lei está aí, vigorando agora, está vivíssima e está atuando. É sobre ela que eu quero conversar contigo, Lei 14.701. E nessa história toda? Eu, como produtor rural, eu vou obedecer o quê? Lei, tese, é o que está vigorando, é o que vai vigorar? Porque a gente já sabe, né, que no Brasil até o passado muda. Exato, até o passado muda, nada está seguro, até o passado muda. O fato é, veja bem, você, produtor rural, você que está no campo, você tem uma lei a seu favor. A lei é a Lei 14.701, a lei está válida, ela é absolutamente vigente, tá bom? Inclusive, aconteceu em abril deste ano uma audiência pública no Senado da República, promovida pelo senador Sérgio Moro, tá certo? Justamente por perceber que a FUNAI não estava observando a lei. A lei é muito boa, muito favorável à estabilidade no campo, muito favorável aos principais elementos que defendem o produtor no campo, tá certo? E sobretudo, a temporalidade, sobretudo, o tempo que você passou aí produzindo no seu campo, o tempo que você passou aí atuando, conta na sua defesa. Então, a grande pergunta do marco temporal, o que é o marco temporal? É uma pergunta que é feita, que deve ser feita pela FUNAI e pelo produtor rural para saber se aquela terra é indígena ou não. A pergunta é, em 5 de outubro de 1988, havia habitação tradicional permanente na área reivindicada pelos indígenas? Esta é a pergunta que precisa ser respondida. E essa pergunta agora possui força legal. Nós estamos falando de força legal para que a resposta seja dada com segurança para o nosso produtor. E é isso que está em jogo, está sendo avaliado agora no STF. Por quê? Porque a gente sabe que muitas reivindicações territoriais indígenas não possuem essa legalidade, não possuem essa reivindicação. Você entende, Fabélia? Assim, o que aconteceu? Muitas ONGs, estimulando a demarcação de terras indígenas, plantaram índios por aí, né, saindo plantando índios em locais estratégicos. Pequenas aldeias foram criadas em locais estratégicos. Uma pequena aldeia no local estratégico, ao lado de uma rodovia, próximo a uma hidrelétrica, próximo a algum local que está sendo reivindicado, pode ser um grande negócio, porque ou atrapalha a obra que ia ser realizada, ou pior, é utilizada para financiar uma miríade de antropólogos, de ambientalistas e autodeclarados indígenas. Então, esta é a situação que nós temos acontecendo no Brasil hoje. É contra essas reivindicações territoriais que nós temos a Lei 14.701. Vamos lá. Acho que, só para a gente fixar um pouquinho, você ainda falou aí de 5 de outubro de 1988,
Eu acredito que pela sua idade você não acompanhou essa votação, você não acompanhou essas discussões, mas você é bem ativo dentro da questão política, da questão legal, então você entende bem. Mas só para nós falarmos para os mais jovens, que isso aí, e eu acompanhei essa Constituinte, Sim. foi o dia da nossa... Promulgação. O verbo certo é esse, promulgação da Constituição Federal do Brasil, ou seja, nós temos uma Constituição, houve uma Constituinte, um período que foi de 87 até outubro de 88, onde diversos deputados constituintes, né, diversos parlamentares representando a população chegaram a um acordo da nossa Constituição. Essa Constituição foi promulgada em 5 de outubro. Tirado uma foto de satélite em todo o país. Onde os índios estivessem habitando, ali seria terra indígena. Habitando como? De forma permanente, de forma tradicional, de forma passiva e pacífica. Não mexia com ninguém. Então, por exemplo, não mexia com ninguém. Por exemplo, Ilha do Bananal. Pega a Ilha do Bananal, vamos tomar a Ilha do Bananal como exemplo. Todo mundo conhece, eu já ouviu falar da Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do Brasil. É bom lembrar que a Ilha do Marajó, ela não é fluvial, porque uma parcela dela é banhada pelo mar, e a outra parcela é banhada pelos rios, né? Uhum. A Ilha do Bananal vem sendo habitada pelos indígenas há mais ou menos 300 anos. Você pega registros históricos, 1700, 1750, 1810, lá estavam os índios Carajás, Javaés e tal. E assim continuou até 5 de outubro de 1988, motivo pelo qual a Ilha do Bananal foi demarcada como terra indígena, pacífica, demarcação que, é claro, tinha algum problema, porque houve, sim, algumas invasões à época, né, um pouco antes nas décadas de 80 e 70, o INCRA tinha colocado algumas pessoas lá dentro que foram retiradas depois, mas é uma terra indígena pacífica. O problema acontece que depois de 1988, nos anos de 2000, 2010, 2005, 2000, as ONGs, centenas de ONGs no Brasil, passaram a plantar índios, passaram a criar reivindicações territoriais infundadas, como são vários casos em Santarém do Pará, casos em Formoso, Araguaia, Brasil afora, oeste do Paraná agora, recentemente, Guaíra e Terra Roxa, nós temos inclusive um registro histórico recente, né, com as imagens de satélite do Google Earth, as aldeias sendo criadas a partir de 2003, a partir de 2004, 2005 e 2007, e foram se multiplicando essas reivindicações, entende? É isso que tem atrapalhado, é isso que estragou o processo combatido pela legislação que agora está sendo Você pode me perguntar, mas como é que está esse julgamento? É disso que a gente veio falar. Como é que está esse julgamento? O que está acontecendo? Que eu tenho uma informação importante para te passar. Vamos lá. Então, já vamos entrar nessas informações. Bom, deixa eu só fazer aqui uma colocação em relação a esses detalhes que você falou sobre a retirada de quem estava já nessas áreas demarcadas. Ali em 88 foram retiradas. Só para você ter ideia, nosso telespectador, na Ilha do Bananal tinha um mega hotel com estrutura 5 estrelas, de alto luxo, com porcelanas importadas e tudo, que era do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Exatamente. Foi retirado, esse hotel não permaneceu, foi vandalizado depois, tanto por pessoas moradoras ali de perto da ilha, como também por índios. Foi ali um ato de vandalismo, de furtar as peças que lá estavam, e hoje em São Miguel, São Félix do Xingu, tem um museu que tem algumas peças que foram devolvidas, que foram entregues espontaneamente ou achadas na ilha e trouxeram para esse museu contar um pouco da história. E lá somente índios moram. Então não retirou qualquer um, não deixou, não privilegiou ninguém, não. A lei foi aplicada com o mesmo rigor para todos.
Imaginem, uma estrutura que já estava pronta, já estava montada e era lugar em que um ex-presidente recebia grandes amigos, chefes de Estado de outros países, e ele não foi privilegiado por isso. E hoje as ONGs estão aí tentando criar privilégios, não é isso, Edvard? Exatamente, as ONGs estão aí tentando criar terras indígenas artificiais, plantando aldeias artificiais na expectativa de receber privilégios, vantagens, financiamento, né, em nome de uma compensação ambiental. Mas o que importa também dizer aqui, Fabélia, para que o seu produtor rural, o que o seu produtor rural precisa saber, precisa fazer? Precisa saber o seguinte: a lei foi aprovada em outubro de 2023, a Lei 14.701 foi aprovada em outubro de 2023, foi vetada pelo presidente Lula em novembro do ano passado e teve os vetos derrubados em dezembro de 2023. Essa mesma lei teve seus vetos derrubados em dezembro de 2023 e passou, derrubado pelo Congresso, e passou a vigorar a partir de então, infelizmente alguns vetos foram definitivamente, não foram derrubados, continuaram, mas o essencial da lei continuou ali, o essencial continuou sendo aprovado, incluindo o marco temporal. Então a lei está vigorando desde dezembro de 2023, tá bom? Contudo, antes de acabar o ano, 6 ONGs ingressaram no STF pedindo um novo julgamento agora da lei, não mais da tese, mas da lei do marco temporal, que é a Lei 14.701. Muito bem, o julgamento da lei caiu na mão, é um sorteio que ocorre, o julgamento caiu, o relator desse julgamento, o relator dessa avaliação que o STF fará é o ministro Gilmar Mendes, o sorteio caiu na mão dele, tá certo? Bom, o que o ministro Gilmar Mendes fez e por que o seu web espectador precisa saber acompanhar, o telespectador precisa acompanhar? Ministro Gilmar Mendes deu, no final de abril, 30 dias para que Congresso e governo federal se entendessem, para que conversassem sobre a lei, para que houvesse algum tipo de negociação, que dissesse, essa lei é legal, é legítima, olha que coisa interessante, essa parte interessante, para que houvesse algum diálogo. Infelizmente, Fabélia, nenhuma conversa houve, nenhum diálogo houve. Por um lado, porque para o Congresso, infelizmente o Congresso estava todo atarefado, cheio de debates, cheio de conversas, cheio de uma série atropelado com uma série de fatos ali, referentes inclusive às enchentes do Rio Grande do Sul. As enchentes do Rio Grande do Sul atrapalharam essa conversa. Por outro, o governo federal, na pessoa do ministro da AGU, aquele Jorge Messias, lembra do Jorge Messias, aquele que a Dilma falou que ia levar o papel? Aham. Messias, né, como ela disse. Messias. Exato, publicou uma nota dizendo que não há conversa possível. Inclusive tem essa nota aqui, deixa eu ver se eu a encontro. A AGU diz que o marco temporal é inviável. Não deve ser não pode ser alvo de negociação. O STF já rejeitou a validade da tese, é isso que ele disse, né? Então, publicou recentemente, agora no final de maio, se eu não me engano, no início de junho, né, as teses firmadas durante o julgamento do tema 1031 não poderão ser objeto de conciliação, em especial da denominada teoria do marco temporal. Nada pode ser negociado. Por quê? Porque a tese já é considerada inconstitucional. Acontece que os legisladores é quem fazem a lei, não é o STF que faz a lei. E os legisladores entendem que essa lei tem base constitucional, a lei está ali na Constituição, né? Ou seja, há uma divergência entre STF e os legisladores. O que o seu fazendeiro, o seu telespectador, o produtor rural precisa fazer? Ligar para o nosso parlamentar, ligar para deputados federais, ligar para o seu senador e pedir: Congresso, por favor, converse com o governo federal, tem que aproveitar esse período para algum tipo de negociação, convoque audiências públicas, faça-se reuniões no Congresso Federal para que nós possamos, de uma vez por todas,
defender agora a lei do marco temporal, entende? Isso não pode ficar ao sabor do STF. Nós sabemos que se a lei, se o julgamento continuar no STF, sabemos que pelo menos 2 erros acontecerão. A usurpação do direito de legislar, né? O STF estará usurpando o direito de legislar que cabe unicamente aos nossos legisladores, deputados federais e senadores, que se o julgamento continuar, simplesmente serão ignorados novamente pelo STF. Então, cabe aí a você, que é uma importante influenciadora, né, dos nossos formadores de opinião, convocar também essa tarefa, né? Cabe, e é nesse sentido que vai a nossa proposta desse programa, de termos aqui um debate importante sobre essa importante lei. A lei está válida, está vigente, protege o nosso produtor rural, né, estabelece o marco temporal de 5 de outubro de 88, o marco temporal constitucional, né, estabelece outros regramentos naquela audiência pública do senador Sérgio Moro. Um erro importante foi acontecer, a gente percebeu, as demarcações continuam sem a observância das novas regras, que, por exemplo, obrigam a participação do município e do Estado, os 2 entes federados, município e Estado. Eles não são chamados para as demarcações, entende? As demarcações acontecem ao sabor da FUNAI, sem a participação da prefeitura, sem a participação do governo do Estado, que só são comunicados depois que o GT já foi a campo. Então, é que se tomar cuidado, e a gente precisa tomar vários cuidados com essa nova lei, Fabela, porque ela não está sendo respeitada pela FUNAI. Não é preocupante isso, assim, eu acho preocupante que ela não esteja sendo respeitada e que os nossos municípios não estejam participando das demarcações. Essa é a preocupação maior que a gente tem. Pela lógica, aqui só para a gente encerrar, Edvard, pela lógica, a participação do município, ela seria muito válida, considerando que ele conhece o terreno, o quintal da sua casa, né? Exato. Infelizmente, é extremamente importante, veja você, é extremamente importante que o município participe do processo demarcatório. Por quê? Porque é o município que vai perder, né? É o município que perde território, é o município que perde arrecadação. O cidadão, qualquer cidadão, você tem sua casa, eu tenho a minha, eu não tenho a minha casa na federação, minha casa não está na federação, ela está no município, eu pago imposto territorial rural, você, produtor rural, paga imposto ITR, imposto territorial rural, você produz, você vive no município, e é o seu município que será atingido com uma reivindicação territorial indígena, que passa a ser área da federação, passa a ser terra da federação, ou seja,